Eu tenho trazido bastante essa questão dos impostos, principalmente no ano 2022, em relação aos combustíveis, que sofreu um aumento considerável em todo o país. E na Bahia, em alguns momentos, nós tivemos a gasolina mais cara do Brasil. E o que eu trouxe, inclusive, essa fala, esse contraponto que eu coloquei, foi quando o governo federal sugeriu que os estados reduzissem o ICMS dos combustíveis. E o governador Rui Costa, no momento, ele, em vez de reduzir o ICMS, ele alterou a composição da base de cálculo. Para o ouvinte entender, a gasolina, por exemplo, custava R$ 5,00 e era cobrado 19% de ICMS. Ele mudou a base de cálculo lá. Vamos calcular o preço médio do combustível usando a média dos últimos 5 anos. É claro que a gasolina na bomba estava 5, mas a média era 4. Ele manteve a mesma alíquota do ICMS e reduziu a base de cálculo. Isso é feito numa canetada, então ele pode mudar isso da noite para o dia. De fato, o que ele deveria fazer era reduzir o ICMS de maneira que não pudesse ser alterada sem passar novamente pela Assembleia, sem ser apreciada pelos deputados. O que ele fez foi um ato meramente discricionário, que não resolve o problema que eu falei. A qualquer momento ele pode alterar isso. Então, ele não traz segurança para o consumidor. Então, por isso essa colocação. Em relação à aprovação da majoração do ICMS agora no final do ano, que foi colocado e questionado, e eu até me posicionei na imprensa quando fui provocado no dia seguinte, nós realmente não vimos a apresentação dessa matéria. E se você assiste o vídeo da sessão, no momento em que o projeto que estava sendo apreciado é alterado através de emenda, é apresentada apenas uma emenda. E quando se publica a lei no Diário Oficial no dia seguinte, ela recebe uma segunda emenda, que não foi apresentada na casa. Por isso que eu digo que é questionável. Ninguém avaliou, nem analisou, nem foi apresentado essa segunda emenda que aumentava o ICMS. Então, em tese, essa lei não tem validade, ela não passou pela casa. Essa questão, Tiago, dos tributos, especialmente quanto a combustíveis, é sempre algo muito forte e marcante, inclusive, do ponto de vista do debate esquerda versus direita, né? Em regra, a direita defende a cobrança de tributos para sustentar políticas públicas e a direita prefere menos tributo para que a população tenha mais poder de consumo até, né? Mas aí tem uma questão. Como resolver a questão fiscal do Estado abrindo mão de receitas, baixando tributos? Qual é a solução para que consiga diminuir impostos e o Estado consiga também continuar sustentando políticas públicas? Essa pergunta é muito boa e, inclusive, tratei esse assunto, tentei massificar o máximo que eu podia. E o dado que eu trago é matemático. O governo arrecadou em 2019 com combustíveis 5 bilhões, aproximadamente 5 bilhões e 200 milhões de reais. Em 2020, com o aumento dos combustíveis, mantendo a mesma alíquota, essa arrecadação saltou para mais de 7 bilhões. Foram mais de 2 bilhões de incremento de receita sem mexer na alíquota. Então, a sugestão que eu dei era que ele reduzisse a alíquota e mantivesse a mesma arrecadação de 5 bilhões e 200 para manter os investimentos, para manter tudo que ele vinha fazendo, sem esse incremento que estava sendo cobrado diretamente do bolso dos trabalhadores. E algumas pessoas falaram, mas o pobre não anda de carro, ele não precisa pagar gasolina. Mas esquece que anda de ônibus, e o ônibus é movido a combustível, que o alimento que ele consome é transportado por um veículo que vai sofrer diretamente, que o algodão da roupa que ele veste vem também num veículo e vai aumentar, que o encanador que ele chama, ele vem numa moto, provavelmente, ou no carro dele, que paga combustível, então o serviço terceirizado aumenta. Então, a gasolina é o principal componente no índice da inflação, corresponde a quase 50% do índice da inflação, de acordo à elevação ou não do preço do combustível. Então, ele impacta diretamente na inflação, que vai consumir o poder de compra, principalmente da classe mais pobre, do mais carente, que tem menos recursos, porque vai aumentar arroz, vai aumentar feijão, vai aumentar todos os serviços por conta do aumento de um único bem, que é o combustível. Então, por isso ele é tão sensível, por isso a nossa luta em reduzir o preço do combustível sem reduzir a arrecadação, que é possível, que eu trouxe aqui. Não é que eu quero que o Estado arrecade menos, que ele mantenha a sua arrecadação, mas penalize menos o consumidor.